Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Vamos então hoje ver a mensagem de número 153, que tem o título de Não Tropecemos. As palavras estão no Evangelho narrado por João, capítulo 11, versículo 9. João diz: Jesus respondeu, e aí vem a resposta de Jesus: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. A luz deste mundo é a luz do sol, a luz material, não é? Então ele está respondendo, sempre falando ao espírito imortal, mas usando as referências que os nossos sentidos alcançam. E aqui Jesus usa a referência das horas do dia, do relógio, marca o tempo aqui, com a luz do sol. Então, se nós temos que produzir, nós vamos trabalhar de dia, não vamos esquecer, principalmente, não vamos esquecer que essa figura de linguagem que Jesus se utiliza é de uma realidade de 2000 anos atrás, onde não tinha energia elétrica, né? Então havia lamparina, botava-se lá o óleo, o azeite, né? Com aquele pavio, né? Ou mesmo aquela lamparina que se botava o fogo na pontinha, né? E essa lamparina, ou então, né, nos candeeiros também, com esse óleo queimando. Então não tinha energia elétrica. As pessoas trabalhavam de dia. Assim que o sol se apontava no horizonte, lá saíam as pessoas para trabalhar. E também quando o sol se recolhia, todos tinham que se recolher também, porque até mesmo uma lamparina para os mais pobres era muito difícil de se ter. Então, mas tem o guarda noturno. Isso é hoje. Tá? Então vamos pensar que o sol ainda marca para a maioria dos trabalhadores encarnados, ele marca as horas do dia, não é? O tempo de sair para produzir. Então vejamos que o título é Não Tropecemos. No escuro é mais fácil tropeçar que no claro. Tá aí, mas tropeçar, não esqueçamos, moralmente. E aí a luz não é a luz do sol, né? É a luz do Evangelho, né? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Então, se nós andarmos com a luz do Evangelho, também não tropeçaremos, porque a luz do Evangelho é a luz do mundo espiritual. É a luz que nos faz elevarmos-nos espiritualmente falando e assim ascendermos a outras esferas, porque a nossa vibração estará mais alta, não é? Estaremos efetivamente, moralmente mais evoluídos. Emmanuel nos comenta as palavras de Jesus da seguinte forma: o conteúdo da interrogativa do Mestre tem vasta significação para os discípulos da atualidade. Não há 12 horas no dia? Emmanuel repete a pergunta de Jesus. Não há 12 horas no dia? Conscientemente, cada qual deveria perguntar de si mesmo em que estará aplicando tão grande cabedal de tempo. Então, nós temos tempo todos os dias. A providência divina nos oferece tempo. Vai lá, faz de novo, vai, persevera, vai, insiste, levanta.
Trabalha a superação, trabalha, aprende, aproveita o tempo. E Emmanuel continua. Assim, isso já vimos. Fala-se com ênfase no problema de desempregados na época moderna. Muita gente desempregada, esse período também. Entretanto, qualquer crise nesse sentido não resulta da carência de trabalho, porque uma coisa é ter emprego, outra coisa é ter trabalho, né? Então, vamos dizer assim, aquela habilidade de flexibilidade para produzirmos, mesmo que não da forma como gostaríamos, como esperaríamos, como, né, seria do nosso agrado. Entretanto, qualquer crise nesse sentido não resulta na carência de trabalho, e sim da ausência de boa vontade individual. Um inquérito minucioso nesse particular revelaria a realidade. Muita gente permanece sem atividade por revolta contra o gênero de serviço que lhe é oferecido ou por inconformação em face aos salários. Então aí nós estamos no mundo de provas e expiações. Emmanuel sabe muito bem sobre o que está falando. Ele está lá no mundo espiritual nos vendo, vendo como enfrentamos. Claro que o desemprego, ele vem como uma prova e uma expiação, claro que vem. E aí o que fazemos? Ficamos esperando chegar aquele emprego. Então, se é isso, não temos como resolver. Quantas e quantas vezes vemos vídeos, reportagens, casos de pessoas que nos são conhecidas, que se reinventam, vão fazer coisas que jamais imaginaram que fariam. Muitos vão lá vender como camelôs, porque a gente se reinventa na criatividade mesmo. Começam a fazer artesanato, descobrem até artes que tinham e não sabiam, pendores que tinham e não sabiam, passam a trabalhar em creche, como acompanhantes de idosos, coisas que não, mas eu tenho um nível superior, eu vou fazer isso é um nível técnico, mas eu vou fazer isso por esse salário, eu fazia exatamente isso antes e ganhava o dobro, esse salário eu não ganho. Então, às vezes, a vida nos oferece essas provas para que aprendamos algo. Sobre isso ele está falando. E ele continua assim. Sobrevém de imediato o desequilíbrio, né? Os conflitos não resolvidos, desequilíbrios. A ociosidade dos trabalhadores provoca a vigilância dos mordomos. Bom, então temos lá o dono da loja, que está vendo que seu empregado não trabalha. Então ele vai ficar, ô fulano, vai lá fazer não sei o quê, ô fulano, vai no depósito pegar não sei o quê. A ociosidade dos trabalhadores provoca a vigilância dos mordomos, que são os gestores, né, vamos chamar assim. E as leis transitórias do mundo refletem animosidade e desconfiança, porque as leis têm que ficar cobrando o quê? O que está sendo feito errado. Muitas vezes feito errado porque a pessoa está ali, não quer agir. E tem que ser praticamente como que empurrada e lembrada de como fazer corretamente. Se os braços estacionam, as oficinas adormecem. Quem produz, se os braços não produzem? Ocorre o mesmo nas esferas de ação espiritual. Esse é o foco das reflexões que Emmanuel nos traz, não é? Quantos aprendizes abandonam seus postos alegando angústia de tempo? Ai, não dá,
Deus não me responde, Deus não me fala, Deus não envia, não provê a minha necessidade. E lá se afasta. Quantos não se transferem para a zona da preguiça, deixam de perseverar? Por que aconteceu isso ou aquilo em pleno desacordo com os princípios superiores que abraça? Os princípios superiores que abraçamos diz que só colhe quem planta e colhe exatamente o que planta. Então, se nós plantamos, vamos chamar assim, nós plantamos frutos de baixa qualidade por falta de empenho, por falta de vigilância, por falta de bom ânimo, o que vamos colher? Frutinhos mirrados, se os colhermos. Pode ser que nem apareçam para a colheita, né? Porque, às vezes a plantinha está tão mirrada que o frutinho nem aparece. Emmanuel termina dizendo: e por bagatelas, ou seja, por nada, grande número de servidores vigorosos procuram a retaguarda cheia de sombras, porque vamos perdendo a oportunidade de aproveitar, como nos convém, para o nosso crescimento, o tempo, os valores do tempo, das horas que a vida nos oferece, para agirmos de acordo com as leis de Deus, de acordo com o que o Evangelho nos assinala. Mas aquele que conserva a acuidade auditiva, ou seja, audição, que ouve bem, ainda escuta com proveito a palavra do Senhor. Então, a acuidade auditiva da alma, não é? E aí ele repete as palavras de Jesus. Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça. Se nós seguirmos o Evangelho, não vamos cair moralmente. Nós temos que aproveitar o tempo que temos para estudar, para refletir, para na hora de fazer nossas escolhas, a gente fala, não, peraí. Não, Jesus aconselhou aquilo lá, não, agora eu preciso orar, porque senão eu vou fazer bobagem. Assim, nossos esforços são o quê? Diários, mais que diários, horários, não é? E aí, lembrando aqui Jesus sobre as 12 horas do dia. Muito bem. Não tropecemos. Isso é o que esperamos, né? Fiquemos vigilantes. Busquemos a oração, que é exatamente o que faremos agora. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas oportunidades que nos chegam para o nosso crescimento. Ajuda-nos, Jesus, a estarmos atentos e a nos lembrarmos da oração. Abençoa nosso anjo guardião, Senhor, abençoa nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Abençoa, Senhor, nossos lares, famílias e afetos. Abençoa igualmente, Senhor Jesus, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento, encarnados ou desencarnados, estejam em sofrimento. Que as tuas bênçãos, Jesus, estejam em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.